Estamos aqui em mais um episódio do podcast InspiraPod. A gente veio aqui para te inspirar, né, a mudar de vida, para repensar os seus caminhos, seja na parte espiritual, mental, saúde, né? E também a gente tem a versão do InspiraPod, que é o Inspira Business, que aí cuida mais de negócio e carreira. Mas hoje você está aqui para nos acompanhar numa jornada que é conhecer uma pessoa que eu já conheço, né? Estive com ela ao longo da vida em momentos diferentes, mas assim, a gente se conhece há um bom tempo. Bom tempo que o Léo, viu, Lala, já estava até me zoando aqui, que diz que faz muito tempo, Faz muito tempo. né? Tô doida pra conhecer Que isso também. diz muito sobre a minha idade. Talvez assim, se a gente aprofundar um pouco, talvez seja, né, Corneta? Sim, Brincadeira. verdade. Brincadeira. E ela é uma mulher, já vou adiantar já, Já. né? Pode apresentá-la pra nós. Que envelheceu muito bem, né? E aí a gente já vai entregando o negócio da idade. Eu tá vendo aqui meus cabelos brancos, tal. Mas você sabe que mulher é muito comum o negócio do cabelo branco, não, Não é né? comum, mas é extraordinário, né? Extraordinário. Nossa, lindo. Principalmente quando a pessoa faz desse cabelo branco a marca registrada dela, né? Uhum. Só enaltece ainda mais a beleza, né? É empresária, enfim, multitalentos, né? Veio aqui para conversar com a gente hoje uma grande amiga, a Lorna Lima. Seja Seja bem-vinda, Lorna. bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Tudo bem? Tudo bem. Com esse cabelo que tem que ter autoridade, tem que É. ter personalidade para segurar, não? Ah, precisa um pouquinho. É uma libertação, É. libertação. Do momento em que eu decidi deixar o cabelo branco, eu fiquei fazendo um ensaio mental um ano antes. É mesmo. Um ano. Eu pintava o cabelo durante mais de 20 anos, sempre tive cabelo branco, com 16 começou a ficar branco. Nossa, É. novinha. Então, Caramba! eu sempre pintei. Naquela época que a gente trabalhava juntos, Sim. sempre pintei cabelo. Então, Olha assim, isso. à medida que eu fui envelhecendo, o volume foi aumentando e a frequência também. Então, quer dizer, eu pintava o cabelo a cada 10, no Nossa. máximo 15 dias. Caramba, Lorna. Então, assim, era um desgaste financeiro, o O cabelo tempo, em si, a né? química, né? E eu falei assim, um dia eu vou deixar branco, um dia eu vou deixar branco. Aí meus filhos falaram, deixa, mãe. Eu falei assim, não, eu preciso ter um pouquinho mais de coragem. Aí eu falava, eu vou deixar branco. Acho Calma, que calma. vou esperar mais um pouquinho. Aí eu fui fazendo assim, comigo mesmo, uma preparação. Falei, É. vou deixar, uma hora eu deixo. E falei assim, acho que é agora. A hora E eu- que decidiu, não teve volta. Aí eu daí. falei com a minha cabeleireira, ela falou, oi? Hã? O que você vai fazer? E não era moda. Não era moda. era. Não era. Isso foi em 2017. Você tava super jovem Que ainda. aí eu falei, vou deixar branco. E a minha cabeleireira, não, você não vai gostar, você não vai se adaptar, porque minha pele é morena, né? Eu estou mais desbotadinha agora porque eu evito sol. Mas eu sou morena, então, quer dizer, não, porque o contraste não vai ficar bom, que não sei o quê. Eu falei, é o que eu quero. Se eu achar que não fica bom, depois eu vou lá e pinto, entendeu? Sim. Bom, aí eu convenci primeiro a cabeleireira. Ela montou um cronograma para reconstrução, nutrição, hidratação, e a gente foi fazendo o processo de me deixar loira primeiramente Tá. para diminuir o impacto impacto. ali. Então, eu Que primeiro fiquei legal. loiríssima Você e passou fui. do moreno pro loiro para depois pro branco. O marido Que legal. olhava assim e falava: Não é você. Meu Caramba, Deus, casei com outra mulher. quem é você? Né? Os filhos apoiaram, alguns não me apoiaram. Eu Uhum. sofri bastante crítica no É. começo, muito. Nossa. Nossa, tá feio, porque o processo é árduo, né? O Isso que eu ia processo da perguntar, porque o transição, processo é Quanto tempo demorado, foi né? essa brincadeira aí, vamos dizer assim? até ficar tudo, sem tinta, 1 ano e meio. Um ano e meio. nossa, 1 ano e meio. bastante E aí Tá. eu fui encurtando, porque meu Ele era, cabelo... você veio, começou com ele mais curto, aí foi... Não, é assim, comecei com ele longo Tá. e descoloria, fazia Descoloria. as mechas. E Tá. aí depois eu fui encurtando, porque vai quebrando as pontas, né? O processo de Entendi. descoloração, ele é cruel. Eu fui encurtando, até ficar com o cabelo curtinho, sem tinta. Tá. Não me identifiquei, não gosto de mim com o cabelo curto. Mas eu falei, mas eu sabia que eu ia passar por isso, era só um processo, e depois fui deixando crescer. Aí as pessoas foram vendo que era legal, Diferente. era diferente, é legal. Aí eu fui cada vez mais gostando desse processo e foi dando certo, fui me identificando, você vai se achando, né? É igual hoje tem a transição do cabelo enrolado, do Aham. né, quem fazia a chapinha lá, Aham. como é que- Progressiva. progressiva, né, a transição para o crespo, eu fiz essa transição e fui me encontrando, foi ficando bom, fui gostando do resultado, e isso chamou atenção. Isso chamou atenção de agências
por isso que hoje eu tô fazendo alguns Ai, trabalhos. Conta pra gente, o Corneta falou É, mesmo. já estamos no assunto. Já entramos no Aí assunto. ela, Conta sobre agora isso. você trabalha com isso, né? Olha aí, tá vendo? Quem diria? É Pois Por é. conta do seu modelo. cabelo, que Exatamente, foi foi criticado também por algumas pessoas, muito lá no traria começo. algo novo pra É. você. Traria, sim, e trouxe muita satisfação. Hoje eu gosto muito do que eu vejo e as pessoas, Que legal. olha, onde eu tô, tem alguém que para perguntar sobre como que você fez. Olha, eu queria fazer também, e me passa o seu Insta, e deixa eu ver como é que foi, porque eu tenho lá no meu Insta como é que foi a transição, Ai, que porque é legal. difícil explicar e mostrar como é que eu era e como que foi. Eu resolvi fazer lá, tem lá no meu perfil. E assim, hoje é minha marca registrada, como você Olha disse aí, no tá vendo? começo. Sem uma marca registrada. Porque É. a gente olha, parece que tá conectado com a Parece que tua sempre foi assim, né? personalidade. Você sempre foi assim. Pois Nossa, é. que legal. É muito legal. E nem sempre foi assim. Isso foi de 8 anos pra cá. 8 anos. 8 anos. Tá, e essa carreira de modelo começou agora, esses É. tempos aí? Isso Como que isso é? é novidade. Eu Conta ainda tô aí, meio conta. júnior nisso aí. Conte-me tudo. Estou ainda em processo de desenvolvimento. Tá. Apesar da idade, sou júnior. Conta pra gente como foi. Olha, fui abordada por uma agência no Insta. Uhum. E olha, você não quer vir fazer umas fotos e participar do nosso casting? Eu fiquei meio assim, eu falei, ei, isso é conversa, né? Ah, imagina, eu, baixinha, pequenininha, já nessa idade, vou nada. Aí insistiram, eu resolvi dar uma trela, mas onde vocês ficam? Aí tem um lugar físico aqui, eu falei, bom, vou lá ver. Porque se fosse só virtual, eu falei, não ia topar. Mas fui lá Certo. ver, a agência era séria, conversei e topei participar do processo. Lógico, tem um investimento, porque nada é de graça na vida. Então, eu fiz os treinamentos, fiz as fotos com eles e comecei a fazer todo um programa de desenvolvimento. Porque não é só você chegar na frente da câmera, você precisa se desenvolver, você precisa treinar tudo isso, né? Desinibir. Por mais que, assim, eu Uma coisa que tenha você um nunca certo... fez, né? por mais que eu tenha algum traquejo em falar, e, né, mas é alguma coisa que era novo e que ainda me gerava um certo estresse. E aí eu fui me desenvolvendo e fiquei na expectativa. Eles nunca me prometeram nada sobre ter trabalho ou não, né? Porque depende muito. E aí começou a aparecer um trabalho, outro trabalho. A primeira vez me deu um frio na barriga. que Eu falei, legal. minha Nossa Senhora, eu acho que eu vou embora. Eu saí correndo. Mas assim, foi um dia muito bacana, eu gostei. E aí as marcas foram me chamando, foi Nossa. acontecendo. Hoje eu já até mudei de agência, né? A agência antiga, amo a agência antiga, mas estou numa outra agência que é uma proposta um pouco diferente. É mudança de perfil mesmo, sabe? Faz parte do processo, Faz né? parte do processo, amadurecimento, né? E é isso, né? E a cada vez surgem mais novidades, assim, que vão acontecendo e eu tô curtindo o processo. Olha só que Se eu falar legal. para você que dá para sobreviver hoje dessa indústria, para mim ainda não dá. Mas faz muito bem para o meu ego. Faz muito bem, porque é o meu processo de envelhecimento com dignidade que eu percebo que está sendo percebido. Isso é gostoso. É uma reconexão com você mesmo, talvez. Comigo mesma. É resgate de autoestima, Olha porque que envelhecer não é legal. Não é. Não é legal. Não é bom. Mas mas assim, a partir do momento que você aceita o processo e começa a consertar algumas coisas, né, para não deixar cair de vez, e aí você começa a entrar em harmonia com essa parte, porque é uma dádiva também envelhecer. Com Eu certeza. chegar, esse ano eu faço 50, Olha. né? Legal. Nossa, não Esse parece. ano eu faço 50 já, Não mês que parece. vem. Então, meio século de vida. Minha cabeça tá lá nos 25. Olha aí. Minha É bem cabeça isso, né? A gente tem vamos dizer assim, a energia da gente, ela é plena, né? No sentido de capacidade de ter ideias, de criação, de coisa maravilhosa. Agora, a gente tem um lado bacana que é a sabedoria que vem, né? A gente melhora muita coisa da Maturidade. gente, A maturidade. né? Essa maturidade é muito legal, mas o envelhecer, a parte física, é a parte física. ela dói. Você vê que você me chamou aquele dia, eu não enxerguei. Eu ouvi, Eu Lorna. chamei ela de longe. Quem é? Lorna,
Alexandre! Aí, É você! aí eu falei assim pra ela, eu tô com esse seu problema aí, mas o meu é de O perto. meu é o contrário, eu não enxergo De de longe, longe, ele não né? enxerga de perto. Então isso é envelhecer. É isso. verdade. E vai falar que isso é legal? Não, Não. mas é isso que você falou, envelhecer é uma dádiva. É uma dádiva. Mas então eu procuro encarar, Aham. eu procuro enxergar o lado bom lado bom. disso, porque poucos chegam. É. Ainda Sim. mais com uma boa qualidade, gostando do que certeza. faz, gostando da vida. Vivendo. Tudo bem, Vivendo. exato, Hoje eu tudo sou bem. muito grata por tudo Olha que eu aí. tenho, Uhum. pela minha trajetória, por tudo que eu já vivi. Hoje eu sou muito feliz com o que eu tenho, com a Sim. vida que eu levo. Tá bom? Já terminou? Já acabou? Não. Ixi, pretendo muito mais. Tem muito mais coisa aí que eu quero E é alcançar. isso que faz a gente viver, né? Você tem que ter um plano, você tem que ter um sonho. As nossas ambições, sonhos, desejos, né? Isso que faz a gente Exatamente. continuar vivo, né? Exatamente. E ser grato dia a dia por tudo que acontece, inclusive as coisas que não são tão legais. É. Sim. Né? Então, assim, eu procuro levar desse jeito, mesmo com o envelhecimento. Ai, mas envelhecendo super bem, meu Deus, quero envelhecer assim. É, né? Nossa, lindíssima. Obrigada. De nada. Eu já não posso falar nada para o envelhecimento, porque eu também estou participando dele. Estou aqui fazendo um experimento presencial. Mas se me permite, está muito bem também, Eu, Alexandre. eu também deixei meus cabelos Né? brancos também, assumi eles. Né? O Tô homem, bem com o eles. homem normalmente não tem tanto essa preocupação Não, né? de esconder, né? Quando Mais eles a mulher. aparecem, mas é a É. mulher. Não, sorte que eu ainda tenho cabelo, porque quando acho que falta, que dá um negócio assim meio esquisito, eu acho que é judia. Mas enquanto eles estão aqui, eu tô feliz, muito feliz com eles. Desfrute, desfrute. Ah, mas eu acho lindo, eu tava falando pro Corneto. Falei, nossa, se Deus quiser e eu puder envelhecer, eu quero deixar o cabelo também. Grisalho, eu acho lindo. A minha avó tinha, quando eu me conheço por gente, minha avó já tinha o cabelo branco. branquinho. Minha mãe fala que ela, desde muito jovem, já tinha o cabelo branco. Da minha mãe tá começando agora bastante, parece mechas, assim. Já tá começando. Eu falo, não, eu também quero deixar. Eu acho lembro, lindo. eu O lembro seu que... é legal que você não vai ter que passar igual ela passou por É. essa fase do clareamento, né? O Porque teu já é claro, Meu já é claro, a já raiz já é fica clara. muito mais fácil, né? já tá bem o Vou caminho sofrer dado. menos pelo teste. Vai, bem menos. E detalhe, hoje a aceitação se tornou aceitável, bonito, normal, Bonito. né? Porque antes a mulher que deixava o cabelo branco, ela era tida como desleixada. Vixe, olha lá. Né? É desleixada, era aquela tiazinha que só deixava os frizz, o cabelo preso assim para cima. Era isso que era deixar o cabelo branco. Não era cuidar. E o que você teve que mexer em você, assim, na sua imagem interna pra poder deixar, né? Você falou que você discutiu com você mesmo, tipo, não é agora, não é agora. O que você precisou, assim? Você consegue identificar? Olha, a coragem inicial é para passar o processo. Eu sabia que ia ficar legal depois, mas o processo, no entendi. momento que você tem o cabelo grisalho, meio castanho, loiro, você tem ali um tricolor, você tem um monte de tom no cabelo e aquele Dá a momento... impressão que tá desleixado, né? Nossa senhora, tem dia que você olha, você tá a cara da derrota. Eu olhava no espelho e falava assim, Calma, né? não vou olhar pro espelho. Pronto, hoje eu não olho. Ah. Aí tinha dia que eu falava assim, nossa, tá ficando legal. Às vezes de um dia pro outro já tinha mais Já fios. muda. Não, e assim, a gente acorda É o todo dia estado. diferente, né? É, O estado de total, espírito da gente total. tem uma alteração, não interessa se é só o cabelo, não interessa. Você tem Nossa dia que mente você é não renovada acorda. todos os dias. Você não acorda tão bem todos os dias. Mas tem o dia que eu não acordava assim tão bem, eu falava, fica aí que eu fico aqui, nem vou te olhar hoje. Olhava pro espelho. Pra não ter briga. Vamos deixar assim, amanhã eu te olho, Genial. né? Mas assim, eu descobri uma outra coisa também, que a neurose de ter que pintar o cabelo foi substituída pela neurose de sol, calor, de jeito nenhum. Pânico, terror e aflição, porque ele fica amarelo. Ele fica amarelo. Fica, não pode. Cabelo branco, vou pra praia, chapéu 100%. Não sabia. Chapéu, protetor solar. Por Olha, isso que você falou que agora você tá mais branquinha, que você não tá tão morena. Que você já não me evita o sol. exponho, não me exponho. Nossa, não Cara, sabia. né, Todo tá dia de vendo? manhã, Não é simplesmente, não, deixei o cabelo aqui e Não, vai não ficar vai. legal. Não, É. tem uma vaidade, tem um cuidado com ele. Porque Tanto senão, É, sabe aqueles tiozão bigodudo branco que Aham. fuma, fica amarelo? Sei, fica Igual. daquele...
Fui pra praia, teve um dia só que eu marquei bobeira, não passei, ficou amarelo. E não sai, E não sabe? sai. Não sai, só crescendo. Não sai. Chocada. Tem aí os matizadores que É. amenizam, mas Ah. amarelou, é um abraço. É igual um tecido que você queima. O cabelo branco, ele é igual uma pele sem melanina. Ele perdeu a melanina. O que que é uma pele sem melanina? É um albino. Uhum. E o albino tem uma extrema sensibilidade ao calor e ao sol. Assim é o cabelo. Então ele é extremamente sensível. Ele Variou perdeu alguma a proteção. coisa, ele Nossa. tal, ele muda a cor dele. Muda, Que fica amarelo. louco. cara. Gente, eu não fazia ideia disso. Então, de manhã, passou o protetor, fez a limpeza da pele, passou protetor, arrumou, maquiou, protetor, cabelo e sai. Se não, boné, chave. Se eu vou Nossa. fazer caminhada, boné, e boné tem que ser claro, por conta da cor. Então queima também. Queima também. escuro. Já. Tem um chapéu lindo, preto de praia, não dá pra usar. legal, Gente, olha isso. cara. É. Eu não fazia é todo ideia. cuidado da Rafaela. Tem umas paranoias que você vai vendo assim, que você fala assim, Só substituir um pelo outro, mas tudo bem. tudo bem. É porque agora é uma coisa também sua hoje. Então, de todo jeito, você tem que ter algum cuidado. É. É isso. Porque não é branco, porque é branco que é tipo assim, a pessoa tem aquele negócio, parou de pintar, ficou largado. Tudo bem. Não é. Ah, Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Não, Muito. Eles são Chocada. extremamente rebeldes, os cabelinhos brancos, São. eles são rebeldes. Não, tem Não é que dia, ele tem tá vida organizadinho, ele tem que ter um dia de cuidado. chuva, eles levantam tudo para ver o que está acontecendo. É, Eles querem ver o que está acontecendo, se está chovendo lá fora. é muito louco. É bem doido. É muito louco. bem doido. Agora, eu esses tempos atrás, eu falei assim, cara, eu quero deixar logo branco inteiro, não quero passar pelo processo. Eu falei assim, eu vou pintar. Aí os meninos me enchem o saco, né? Falaram, pinta mesmo. Eu falei assim, vocês estão loucos pra depois zoar depois, né? Porque eu falei assim, que você vai indo devagar, você não é pra você... Vai Não dá indo, um aí de choque, repente né? aparece, mas aí me falaram, também tem um problema, quem descolore ele inteiro, depois esse cuidado que ela falou é maior, Muito maior. é muito maior. Fica mais sensível, né? o Aí fio. eu falei, não, aí eu desisti da ideia. Eu falei assim, deixa Tá tão ele bom desse jeito, indo, mexe não. É. deixa ele indo devagar. Não, mexe não. Mexe não, deixa aí naturalmente. Você vai É. ver que é mais tranquilo o processo. Não é? Você aceitar o processo normal, eu acho que é a grande chave do caminho. É a grande sacada do caminho. Entendi. É uma jornada de quem já passou por isso daí já sabe. É, a voz da experiência ali falando. Porque normalmente a gente vê, mas vê curto, né? Por exemplo, é mais difícil ele longo, legal, assim. É porque tal. demora mais, né? Daí o processo. né? Demora. E nessa fase, normalmente o cabelo dá uma raliada também, né? Uhum. É, você tem bastante cabelo. Os hormônios, mulher, 50 anos, Sim. pré-menopausa, começa a afinar, começa a cair. Então, assim. Então, por isso que normalmente as mulheres encurtam. Mantém Tem curto. esse fator também. No meu caso, graças a Deus, eu tenho bastante cabelo grosso. Então, dá para Uhum. manter ele e bem volumoso ele é. Então, É, de tem vez em quando eu bastante. faço até umas reduções de volume, porque senão ele, É mesmo. Bastante volume. ele dá uma armada bonita. Que legal. Escuta, essa vida de modelo sua, mas antes de ser modelo, você é uma empresária, Eu sou. né? Conta um pouquinho pra gente essa jornada tua aí de empresária também. Como que é essa história aí, seu? São várias faces, né? Sim. Várias faces. Tem a mãe tem Uhum. a Lorna que é modelo, a Lorna que é mãe, a Lorna que é esposa, a Lorna que é empresária. O lance de ser empresária, esse ano completa 11 anos que eu tenho uma escola. Eu tenho uma franquia do Kumon, Uhum. né? Que fica ali, o Kumon Palhano, que é na Ayrton Senna. E eu trabalhava com o Alexandre, né? Trabalhamos juntos na Vivo um bom tempo. E eu sempre fui CLT. Saí de lá, fui trabalhar na TIM, depois trabalhei em laboratório de análise clínica, trabalhei em clínica de cirurgia plástica, administrei assim vários ramos de empresas, tive uma boa experiência. E aí chegou num ponto que eu e meu marido, a gente falou, vamos abrir alguma coisa? Mas abrir o quê? Ele CLT, eu CLT. Aí, sabe, o quê? Sempre foi funcionário e você não tem muita veia empreendedora naquela época. E a gente começou
a pesquisar sobre franquias, que Tá. franquia já é algo que tem pelo menos um nome, uma expertise, um modelo de negócio já formatado. Então, e aí fomos pesquisando e afinando e surgiu a área da educação, que na verdade depois, nessa época, eu estava em telefonia e ele também. Eu trabalhava na TIM e ele trabalhava na Sercontel. Ele dava aula à noite na Unopar, ele era professor da Unopar e eu era tutora da Unopar. Então a gente sempre teve carreiras muito próximas ali, de dia telefonia e à noite Certo. em faculdades, né? E aí ele falou assim: vamos do quê? Né? Primeiramente ali nas pesquisas, vamos partir o quê? Para alimentação, para vestuário. Aí falamos, por que não educação? Que nós dois estamos na educação. E aí que a gente começou a pesquisar essas franquias, veio a ideia do Kumon. E aí é um namoro, né? O Kumon, ele não é só você ter o dinheiro para chegar lá e abrir a franquia. O Kumon você Tá. precisa entender toda uma filosofia, porque ele transforma vidas, sabe? Ele transforma mesmo. Ele faz o Kumon é para a vida. Ele não é só ali ensinar matemática, português e inglês. Ele desenvolve o ser humano. É muito bacana de entender o processo. E aí eles vão testar a sua habilidade em ter algo para poder divulgar o nome deles, né? Então você participa de um processo até extenso para ser aprovada para ter uma franquia deles. E aí passei, abri. Todo começo é sempre muito difícil, apesar de um negócio já ter um nome, já ser algo de sucesso. Nunca é fácil no começo. E eu falo que não é fácil até hoje, porque eu procuro sempre inovar, eu sou muito inquieta. Mesmo sendo franquia, sendo uma coisa que ela tem um modelo que você não pode sair dali, você consegue melhorar alguma coisa dentro do processo, consegue inovar. E eu sempre estou em busca disso, Tá. né? Inclusive no desenvolvimento dos alunos, das pessoas que estão ao meu redor, porque eu acredito muito que você precisa desenvolver as pessoas que estão perto de você, Sim. né? Eu gosto, mais do que visar o financeiro, óbvio, eu sou empresária, tenho o lado financeiro que tem que dar certo, não é? Não é nada filantrópico, é um negócio, mas eu preciso desenvolver pessoas. Preciso desenvolver os alunos, que é o que os pais esperam, e eu preciso desenvolver quem trabalha comigo, quem está comigo. E me autodesenvolver, porque eu acho que eu nunca estou apta 100% para aquilo que eu estou fazendo, então eu preciso sempre buscar um pouco mais. Então, ao longo desses, agora quase 11 anos, estamos ainda em busca de melhorar sempre, mas é muito bacana. A escola, muitos alunos já passaram por lá, hoje já tem irmãos mais novos, já estou quase partindo para a segunda geração. Não vou falar que eu estou com filho de aluno, não, porque ainda é cedo. Tá Mas na eu, transição, né? mas eu tenho alunos que já são formados e moram fora do país, enfim. É muito legal você ver que os adultos já eram crianças quando fizeram comigo Que legal. as aulas. E aí eu acho que você tocou numa coisa que eu vou te perguntar. Você se define ali também, né, no teu perfil, como educadora, como instrutora, certo? Que é uma coisa que você faz orientadora, né? Orientadora é o termo. do Kumon. E aí, pela tua fala agora, eu vi que você, tipo, na hora de escolher uma empresa, você falou, caramba, eu tô dentro da educação, né? Então vejo que existe um laço teu aí de pensar nessa transformação das pessoas, tal. É uma coisa que eu compartilho, acho muito importante, né? Assim, essa possibilidade que a gente tem de influenciar a vida das outras pessoas de forma positiva. E a educação, educar, é uma coisa muito importante, né? E fico vendo, assim, o que você acha da tua visão, como que você se sente como orientadora, exatamente podendo levar o Kumon. Porque eu vou falar especificamente do Kumon, porque nós estamos vivendo um momento no Brasil onde a gente acabou de pegar números aí, que você olha lá, analfabetismo, né? 1/3 da população tem um certo grau de analfabetismo, mas se você for olhar para o que é alfabetização plena, que é aquele cara que tem capacidade de ler um gráfico, de interpretar texto, de um nível mais avançado,
para cada 10 brasileiros, apenas um tem essa capacidade. Ou seja, eu imagino que você olhando para um aluno que você forma no Kumon, que tem talvez essa plenitude das habilidades, das capacidades que ele chega, deve ser muito desafiador para você, né? Principalmente que eu acho que o Kumon fala muito de matemática, né? Eu fico imaginando se você tem dificuldade de alfabetizar na língua. Ó, assim, a educação hoje no Brasil parece que ela é banalizada, vamos dizer assim. Então, eu estou ali no meio onde tem um poder aquisitivo bacana e onde eu tenho, assim, uma fatia da sociedade onde até ela é mais bem preparada do que as demais, vamos dizer assim, pela própria condição financeira do lugar. Mas ele está tão aquém do que deveria, mesmo estando nessa fatia privilegiada, que é um desafio imenso, imenso. Você pega crianças que estudam em bons colégios, mas que não têm um desenvolvimento adequado de forma alguma. E eu não consigo relacionar isso a uma só causa. Ah, é só a escola, é só o professor, é só o aluno, é só a família. Não, é um conjunto. Hoje é um conjunto que está fazendo com que tudo na sociedade se baseie por baixo. Tudo se baseia por baixo. Faz-se o mínimo. Estuda-se o mínimo para passar, faz-se o mínimo, onde os pais, hoje eu enfrento algumas situações assim bastante difíceis, no sentido de que os pais querem mandar no como nós vamos desenvolver o filho dele. Pô, se ele sabe tanto, por que ele está trazendo para mim? Fizesse isso sozinho. É verdade. Se você está trazendo para mim é porque você não tem a competência, não estou chamando ele de burro, mas não tem o conhecimento nem a metodologia para fazê-lo. Então, e se está confiando aqui, se você tem que aceitar o processo, e o processo não é rápido. Os pais querem mágica. Trazem o filho lá em setembro, quase reprovando, e querem uma mágica. Não funciona assim. Não funciona. Alguns, né, assim, eu vou dizer que alguns investem e têm realmente entendem como que o Kumon funciona, que o Kumon ele é muito mais longo prazo, né? preventivo, exatamente, A ele é de longo médio a prazo. longo prazo. É. O Kumon é muito mais preventivo, né, e para desenvolvimento do que quando ele é corretivo, quando o problema já está instalado. Ele funciona também, só que tem que ter paciência, entende? Então, assim, como que eu explicaria a metodologia? O pai que chega lá para mim, eu explico que o Kumon é uma metodologia de desenvolvimento, ele é diferente de um reforço. O reforço é válido? Claro que é, mas é algo pontual e paliativo. Tem uma prova amanhã desse assunto, a gente estuda hoje esse assunto e pronto, resolveu. Isso é reforço. Kumon não funciona assim. Para cada aluno que entra, a gente precisa fazer um teste para identificar um ponto de partida que seja fácil para ele. E esse ponto de partida não tem relação com os conteúdos atuais da série escolar. Por exemplo, o aluno está lá no 5º ano, já está vendo fração, não quer dizer que ele vai começar com esse conteúdo. Ele precisa começar onde é fácil para ele. Ah, mas meu filho não tem problema. Ok, mas não vai começar por ali. Por quê? Porque a metodologia do Kumon, ela preza muitas outras capacidades que não são ensinadas na escola, que não são desenvolvidas pela escola de ensino regular. E tudo bem, é a metodologia do Kumon que desenvolve dessa forma. Por isso precisa passar por esses processos desde o início do Kumon. Então, o aluno faz um teste, a gente estipula um ponto de partida que seja muito fácil. Para quê? Para inserir a rotina na vida do aluno. O que é a rotina do Kumon na vida do aluno? Ir na unidade 2 vezes por semana, tempo de permanência por disciplina gera em torno de 50 minutos a 1 hora, e nos outros 5 dias da semana as atividades são em casa. As atividades em casa duram normalmente em torno de 15 minutos, então é rapidinho, mas é todo dia. Todo dia, rotina. Todo dia, é rotina, é hábito. É hábito. E quando você fala de desenvolvimento de hábito, desenvolvimento de rotina, isso não é de um dia para o outro. Não é 21 dias, não são 21 dias, tá? Ai, 21 E por isso que dias. você começa com uma coisa mais fácil para a pessoa Exato. pegar o gosto. Se eu já começo no limite do conhecimento do aluno, Vai ficar difícil. Vai falhar. imagina. Ele falha. Quando você ele começa fica- na academia, você começa por exemplo, você vai lá fazer um leg press. Você tem a capacidade de pegar aí uns 150 quilos. Aham. Pela primeira vez você já vai pegar 150 De quilos? jeito Não. nenhum, não pode. Ou ir 5 vezes na semana. Já começa com 5 vezes.
Na É. Não segunda, dá, é uma na evolução. segunda já tá morrendo, fala, não vou nunca Não vou mais. nunca mais, É, exatamente. né? Uhum. Não vou nunca. O aluno está com dificuldade lá na tabuada, ele até sabe somar e sabe subtrair, mas se eu já começo perto disso, desanima. É. Desanima. Por quê? não Porque vê ele não progresso. desenvolveu as outras capacidades que eu preciso para poder chegar lá. Genial. Genial. E detalhe, é o pouquinho todos os dias, porque daí a gente fala tudo isso para os pais, tudo isso que eu falei aqui, eu repito dessa forma para os pais, mas às vezes entra aqui e sai por aqui. E aí, o que que acontece? Semana que vem o pai tá batendo na sua porta de novo. Dia a dia do aluno é terça e sexta, vamos colocar assim. Aí chegou na sexta, ele levou tarefa para sábado, domingo e segunda, certo? Então era para fazer uma no sábado, outra no domingo, outra na segunda. Ele esqueci de fazer a tarefa, faz na terça correndo antes de ir para a unidade. Você faz academia antes de ir para academia? Não. Aí chega lá cansado. Porque a hora que chega lá, a gente vai dar uma apertadinha a mais. Ele vai passar 50 minutos lá. E a gente vai dar uma produzida a mais, né? Aí ele já fez toda a tarefa antes, ou seja, ele já fez a academia antes de ir para academia, chega lá cansado, não produz Não nada. Essa foi ótima. Fez academia antes de ir para academia. Eu achei Faz sensacional. sentido. Faz Você sentido. entende? E aí, a hora que e tem pai que fala assim: "Ah, mas você falou que meu filho ia chegar aqui, ó, e não tá chegando". Aí você começa a ver o histórico, porque as tias começam a ver o que está acontecendo, né? Eu tenho as minhas auxiliares que acompanham os alunos dia a dia, é muito criterioso. A hora que começa, a hora que termina, quanto tempo levou, nota por página, é um processo, é criteriosíssimo. E a hora que você começa a analisar critério por critério, você começa a ver que a criança está fazendo tarefa fora do horário, começa a ver que não tem rotina, está meia-noite fazendo tarefa, meia-noite, horário de criança está dormindo, gente. Verdade, pô. Mas as famílias é tudo desajustado. Entende? Tudo bagunçado. E aí você vai ver quando a criança está indo mal, não é a criança. A culpa não o é da ecossistema dela tá falhando. E aí você Tadinha. vai falar que é a escola, que é a criança. Não é. É a família. A família tá desorganizada. Você fala assim, que horas que a criança dorme? Ah, a mãe fica com vergonha, né? Ah, tá dormindo 11h30. Que horas? 11h30. Meia-noite e meia. Aí você vê a tarefa é meia-noite. Você fala Ou assim, seja, uma criança de 9 anos tem que 9h30, 10 horas da noite tem que estar dormindo. Para no outro dia acordar, E render. né? Se estuda à tarde, faz as suas atividades de manhã, faz o Kumon, faz todas as atividades, vai para a escola às 6 horas da tarde, sei lá, né? Come, dorme, vai fazer aí vai fazer uma atividade Cabe física. tudo, Depois cabe Então, mas depois das 6, a criança tem que fazer atividade física e dormir. Cognitiva, não. Olha. Ué, tem estudo noturno para ensino de infantil. infantil Não. para Fundamental 1, Não, Fundamental não tem, 2? não tem. Por quê? Não, Não tem ensino depois das 6 para essa faixa etária. Que legal. Ué? Quer dizer, Quer dizer que não é para fazer tarefa essa hora. que os pais tudo tem que pegar e Mas esses dias. amassar e jogar. Falar, isso, acorda. Eu gostaria de poder, né? Mas o negócio não me permite. Aham. Antes do pai colocar, fala, você vai fazer comum comigo aqui 3 meses. Pra você entender como Qual é a funciona, dinâmica? para daí colocar seu filho para dar certo. Mas esses dias eu vi uma psicóloga falando que... Cara, mas nós temos que fazer outra coisa. Você me deu outra ideia. Nós vamos criar um outro perfil seu, né? Porque tem o da Lorna Modelo, Pronto, já abriu um a negócio Lorna Empresária e a Lorna Orientadora Parental de como botar esse método na família, porque assim, na verdade, gente, isso vai adoecendo, as pessoas não percebem. O reflexo o aprendizado não funciona, mas tem um monte de coisa aí que Outras não deve estar disfunções. funcionando. Muita coisa. Então, quer dizer, mas às vezes eram, tipo, coisinhas que não Ajuste. foram ensinadas, regrinhas, né? Às vezes esse pai e essa mãe não estão preparados. A gente está numa geração de pais confusos. Os pais se perderam. Os pais se perderam nessa geração. Certo. porque não sabe o que eu faço com a criança, né? Eu acho o seguinte, que talvez eles foram criados de uma forma um pouco mais rígida e não quiseram replicar esse mesmo formato com os filhos, mas também não impuseram nenhum limite. É. E aí o que acontece? Eles são reféns dos filhos e dos pais. Então eles se perderam ali, a criança, eles são totalmente permissivos. Você tem criança ali que desacata pai e mãe, que vai fazer o teste, na hora do teste, faz birra na hora do teste, eu fico, mas, meu Deus do céu, meus filhos,
Eu só olhava para eles assim, ó. Eu ia falar isso agora. Os meus filhos, eu olhava e fazia assim. Ah, já sabia. E sabe até hoje. Eu vi- Até hoje, meus filhos são adultos. Mas se a gente está num momento, alguma coisa, eu faço assim, já sabe, já sabe. E minha mãe fazia isso comigo, eu já sei. Eu já sabia que ela não estava gostando e que algo estava errado. Eu falei, Caramba, não deu Eu vi bom. um vídeo Não da deu. Giovanna Antonelli falando sobre isso, não sei se vocês chegaram a ver, das Não. gerações e de como os pais tratavam, né? Então veio a É. geração que, apanhava com, enfim, várias coisas, e depois veio outra geração, e aí veio a geração dos anos 80, que era que só olhava. Aí eu pensei, nossa, eu sou total dessa geração. Meu pai nunca precisou falar. Ele me olhava e já tava chorando, porque eu sabia que eu tinha feito coisa errada. Aí depois veio a outra geração, que é aquela que vai pro canto pensar, né? Pensar o quê? Coitada Não, da criança nem sabe o e que ela assim, fez, né? É assim, é muito louco que assim, é meio. Quando você para analisar, é sistemático e aí tem método. Eu acredito que tem método para tudo isso. Por exemplo, a gente está passando por outros problemas muito sérios na sociedade. Esses problemas muito sérios vão desse que tá na moda agora, né? ai, Trendsetter agora do bebê bebê reborn reborn. lá. Ai, gente, Que eu eu não não sei o aguento que, mais da isso. bebê reborn, eu não aguento mais bebê Nossa, reborn, tá, né? Porque tem tá. gente surtando no pronto-socorro por causa do bebê reborn que ninguém atende, que não sei o quê. É. Falei assim, cara, o povo tá perdidaço. Se perdeu, a sociedade tá adoecida. Perdidaço. Tá Para que eu adoecida. quero descer, para o ônibus que eu quero descer. Mas antes de perder a sociedade nesse ponto, lá atrás descaracterizaram os pais de ser pais. Tipo assim, pá, como que eu vou desconectar pra piorar lá na frente? Porque agora piorou de um tempo que ninguém mais sabe se Piorou de um jeito. Ninguém sabe se é menino, se é menina, se é filho, se é cachorro, se é o bebê reborn. É qualquer coisa. Virou uma confusão na cabeça das pessoas. Mas Virou antes um de nó. chegar lá, eu falei assim: bom, primeiro obstáculo é que uma casa estrutura a cabeça da criança. Eu vou desestruturar a casa. Como? Eu vou pegar os pais, eu não vou deixar eles nem ser pai bravo, nem ser pai branco, perder eles. Vou colocar de amiguinho. Aí pronto, virou essa bagunça. Se você consegue ser amigo dos seus filhos, parabéns. Mas antes de ser amigo, você tem que ter autoridade, Uhum. né? Muitas Porque ele vezes precisa, a criança precisa, ela tá numa fase que Precisa. essa figura é importante. precisa. Muitas vezes eu sei que meus filhos me odiaram pelos nãos que eu já falei. Mas se eu fosse permissiva e permitisse algo que estivesse fora do contexto, sim, pelo simples medo dos meus filhos não me amarem, eu estaria errando muito com eles. Sim. Por exemplo, você vai deixar uma criança de 3 anos brincar com uma faca? Entendeu? É a maturidade dessa criança que ela fala, eu quero brincar com a faca. Não vai. E o não é não. O não é porque não. Depois você vai a permissão. Você vai permitindo. O filho tem que ser submisso aos pais. Sim. Eles têm que obedecer. E às vezes eles não têm maturidade de entender o porquê não. Como é que você explica para uma criança que a faca é perigoso, que faca... Então, assim, meu filho, você não vai pegar uma faca... Não, porque não. Não vai sair sozinho com 8 anos para poder... Não, porque não. Não está na hora. Vai se desenvolvendo, ele vai adquirindo a permissão, entendeu? E vai deixando de ser submisso, porque vai conquistando maturidade, conhecimento, e assim vai. E os pais se perderam nessa autoridade e nessa firmeza de dizer esse não, que por isso que as crianças... eu quero comer e eu não quero comer isso. Uma criança de 8 anos não sabe sobre nutrição, não sabe o que ela pode comer, o que é devido para ela. Ou pergunta ainda pra criança, o que você quer comer, né? Você pode até dar opções. Você quer comer primeiro o alface ou o tomate? Né? Numa escala para você ter ali uma possibilidade de diálogo e ser legal e ser amigo, estabelecer uma conversa, uma linha amiga, mas ainda mantendo uma autoridade. Você quer fazer primeiro com mão de português ou de matemática? Porque a opção de não fazer não existe. Entendeu? Então, a educação positiva é baseada nisso, só que não. E tem que ser firme, inclusive com a voz firme. Mas eu acho que você tocou num ponto que eu acho chave, que é assim, eu acho que essa questão do amor a qualquer custa, ele é muito egoísta, né? Porque assim, o pai na hora de dizer não,
dele olhar um rosto do filho descontente com você, aquela figura ali é uma pessoa muito querida pra você. Teu filho, pô, ele é querido. Você não quer que ele fique chateado com você, mas às vezes pelo amor que você tem, você banca isso e aceita todas as consequências disso. E eu acho que Mas tem você tem mais que ter um detalhe. essa, vamos dizer assim, esse desapego de você. Porque qual é o mais cômodo? O mais cômodo é eu quero Me carinho. amar. Então ele vai me amar e vai ficar tudo certo. Não, bicho, ele não vai me amar, mas eu amo ele a ponto de isso ser menos importante Isso para é mim. suficiente. Isso é o suficiente. Exato. Entendeu? O meu amor por ele vai ser eterno e é suficiente. Se ele vai me amar, primeiro, Isso. eu ouvi um cara, eu não me lembro o nome dele, ele falando sobre essa questão, exatamente essa questão. E, assim, eu não tenho a preocupação do amor dos meus filhos. Primeiro, eu tenho que conquistar o respeito. A gente não ama aquilo que você não respeita. Então, primeiro você precisa se fazer ser respeitado, admirado, e aí sim, depois, com a maturidade, o amor vem. É igual em qualquer outro relacionamento, qualquer amor, né? Um amor aí de namorados, você primeiro se apaixona, você não ama, você se apaixona, e depois você respeita, e aí você ama. O amor não é à primeira vista. Primeiro é paixão, depois tem etapas. Em se tratando de pais com filhos, eu acredito veementemente que é assim. Porque eu amo minha mãe e primeiro eu tinha... quantas vezes eu fiquei pé da vida com ela pelos nãos e porque não vai, e porque isso, porque aquilo, eu não entendia. Mas o respeito, eu entendia. Não, que não, eu ficava pé da vida. E eu amo minha mãe. E eu respeito a minha mãe. Sim. Então, e a mesma coisa eu repliquei com os meus filhos. E assim eu consegui, eu sou, nesse ponto, eu me julgo uma vitoriosa. Eu criei 2 seres humanos para o mundo. 2 seres humanos que têm consciência, são cidadãos plenos, trabalham. Todos têm seus defeitos, claro que tem, mas eu criei 2 filhos fantásticos. Fantásticos. E ajudei na criação do meu enteado também, que é sensacional. Porque quando eu casei, meu marido já tinha tido um primeiro casamento. Certo. E ele foi meu test drive de filho. Eu chamo ele de test drive de filho, é meu enteado, porque eu amo de todo coração. Então, hoje ele tem 34 anos, eu já sou vodrasta, eu tenho um netinho, Que legal. né? A minha filha mais velha tem 24 e meu filho mais novo tem 21. Então, são todos adultos e a gente conversa muito hoje sobre isso. E a educação lá em casa, eu falava uma vez, 2 vezes, a terceira era na chinelada. Isso doía? Nossa, mas doía muito mais em mim. Doía muito. Mas hoje eles sabem, porque o ser humano ele testa limites. E é por isso que a gente se desenvolveu. Porque a gente vai testando o limite das coisas. Até onde eu posso ir, né? Isso em tudo, né? Em todos os âmbitos da vida a gente testa limites. E a gente começa isso desde cedo, testando o limite dos nossos pais. Até onde eu posso ir? E aí, as mães que trabalham têm um sentimento de culpa muito grande, por isso elas se tornam muito mais permissivas também. E o pai também acaba querendo ser amigão, tal, e trabalha o dia inteiro, a hora que volta não quer criar atrito, permite tudo. Para começar, tudo se perdeu quando o mertiolate parou de arder. A minha teoria inicial é verdade. mertiolate O não negócio que ardeu. ardia, né? Caramba! O mundo acabou O ali. mundo acabou ali. Doía Entendeu? muito mais do que o próprio machucado, gente. Como que é? AM, o mundo AM, DM. Antes o mertiolate, depois o mertiolate. Gente, eu caía, porque eu era uma pata, né? Eu caía à toa, eu não sabia correr. Então eu corria, meu joelho arrancava tampa, arrancava a casca do machucado. Aí a mãe via, fazia Deus do questão céu. de estar A A minha mãe vermelho. vinha lá, é uma pazinha, né? É. Uma pazinha assim. Era o que ela vermelho ainda antes, né? vermelho, vermelho. Depois isso. veio o transparente. Não, era vermelho. Tinha toda uma psicologia. Aí ela vinha, vamos lavar. Não precisa, vamos lavar. Ai, aquelas boas Ó, lavadas. Dá aquela lavada com a bucha no banco, Nossa, dali eu tô você já sentindo. chora. E o mertiolate assim, ó. Aquele negócio, subir e descia o calor na alma. Aham. Trem ardido. Então você se cuidava para não cair, ou se cair escondia da mãe machucado. Não, nem tá doendo. Era legal pra você tá ver, doendo, mas você verdade. falou uma coisa muito bacana. Tinha todo um ritual, né? Tinha. A mãe primeiro, ela vinha olhar pra você com aquela cara, dava ali aquela boa, né? Eu não aquele ovo, dava aquele bom ovo, aí só que o ovo podia se perder, né? Porque você não ia lembrar.
Aí ela lá e passava uma bucha e continuava o sermão, né? Que estava debaixo do chuveiro e você ia continuar tendo que escutar. Mais um pouquinho de lição ali. Ai, Aí, beleza, você achou que acabou? Não. Aí veio o não acabou, não. Metiolate. Não, nem tá Aí doendo. vai arder. Não precisa. Vai arder. Aí era vermelho, porque aí toda hora você ainda olhava, ficava voltando Não, pra ele E aí ficava todo mundo lembrando via e ria, porque sabia pelo que você tinha passado. Mas passou Mertiolate, verdade. né? Você não passou. Gente, nossa, desbloqueou memórias É. agora. Bloqueou, né? Então, Total. essa época, todo mundo era gente, todo mundo era, né? Não tinha essa loucura, essa insanidade que Obrigado, hoje tem, não. Metiolate. Nossa Tiro geração. Gente, vamos voltar. Fazer Mertiolate precisa a campanha de arder. volta, Metiolate. Vamos, volta. Hashtag Ardendo. volta Mertiolate ardendo. Ardendo. Né? Mas é verdade. Mas isso é... Vamos A subir gente tá essa rindo, mas é sério, hashtag agora. Volta Metiolate ardendo. Né? Porque Mertiolate tem, mas ele precisa Ah, arder. não, ele tá o Metiolate Nutella Não, agora. Agora não arde, É agora ele... transparente pra começar, Agora você né? pode escolher a cor que você vai passar. Não, pra gente, fazer. tem que ser aquele vermelho que mancha, que depois você não É. consegue tirar, para os seus amigos Você verem, lava e pelo continua que lá. você passou. É. Precisa. É causa e consequência. A vida é essa. É. Eu Ai, imagino que gente. você, assim, lá também, né, no Kumon, o quanto é diferente o respeito dos pais com vocês, né? Que É. antigamente existia, né? Respeito. Exatamente. Eu penso assim, por exemplo, na minha época de escola, se algum aluno respondesse a professora. Eu vou te fazer uma pergunta, que eu sei que o comum tem aquele negócio de nível, né? Que você vai indo, vai subindo o nível, que às vezes os pais não querem dar uma burlada. Fala assim, como que meu filho tá nesse nível ainda? Hoje eu Que é- recebi que é- uma dessa. Hoje eu recebi uma Quer dessa. burlar o comum. Não, meu Quer. filho é inteligente. Não, Já tá porque em meu outro. filho tá em tal ponto na série escolar e ele não tá lá ainda. Aham. E aí? É porque tá muito fácil. Eu falei assim, se tá fácil, faça. Fala pra ele fazer. E não faz. Entende? Entrega a... Porque assim, ó, Ele quer a pontuação. Ele quer a estrelinha. eu sou karateca. Hoje eu não estou praticando mais. Eu fiz 5 anos de karatê, eu sou faixa roxa. Certo. E quando você entra lá na faixinha branca, você passa por muita coisa. O faixa branca, ele sofre. Certo. Ele sofre. Enfim, mas você entende que você precisa passar por todos os processos, que não funciona só você chegar lá, comprar uma faixa preta e amarrar na cintura. Irmão, você vai apanhar. Se amarrar uma faixa preta na tua cintura e você não estiver preparado para aquilo, você vai apanhar. Você não tem a técnica, você não tem o conhecimento, você não se desenvolveu. E é a mesma coisa eu pegar um aluno que não passou pelo processo, não adquiriu as capacidades necessárias e jogar ele nos conteúdos que o pai quer, que são da série escolar dele, só porque o pai quer. Só porque ele quer. Hoje eu conversei com o pai sobre isso. Eu falei assim: eu estaria fazendo o que a escola de ensino regular faz, dando uma pincelada só sobre o assunto com o seu filho e não capacitando como deveria. Porque o Kumon, ele capacita, ele desenvolve. Se eu simplesmente pego lá e pego, porque assim, os assuntos, o Kumon ele aborda o assunto do ponto fácil até o ponto mais difícil de um mesmo assunto. Então, às vezes o pai fala assim: mas está na continha demais. Você pega uma continha de 2 mais 1, é fácil. Pega uma conta de 3 dígitos armada, onde sobe 2 reservas. Poxa, a dificuldade daqui, a dificuldade de lá é muito maior. E o assunto é o mesmo, é a adição. Então, é isso que o Kumon faz. Ele explora tudo dentro do mesmo assunto. Então, aí é gradativo. Então, como que faz? O que a gente leva em consideração para evoluir o aluno? Tempo e assertividade, basicamente. Tem outros critérios? Tem, mas esses são os principais. O aluno entendeu, conseguiu fazer aquele conteúdo, acertou e fez dentro do tempo. Por exemplo, tem bloquinhos que são feitos de 10 a 20 minutos, outros de 20 a 30, enfim. Faz um bloquinho lá de 10 a 20, está fazendo, está até acertando, errando pouca coisa, mas está fazendo em 30 minutos. O que eu preciso desenvolver nesse aluno? Agilidade. Por quê? Porque se eu não desenvolvo a capacidade e a agilidade dele dentro desse conteúdo que ainda está fácil para ele, quando ele chegar no conteúdo complexo, lá na frente, de contas muito mais complexas, ele não vai conseguir fazer. Ou ele vai demorar muito tempo para fazer. Você tem todo o tempo para fazer um Enem? Para fazer um vestibular? Não. Eu sei fazer essa continha aqui, mas eu demoro aí, ó. Você tem ali 4 horas. Eu demoro 6.
Um abraço, meu Um bem. abraço, ficou. Um abraço, você ficou para trás. Você tem que aprender a fazer bem e é rápido. Você tem que se organizar dentro do seu tempo. Você tem que pensar de forma lógica, racional. Você tem que dar, né? E é isso que a gente desenvolve. Às vezes os pais São chegam várias lá, habilidades. são várias. O pai chega lá e fala assim: ai, meu filho já sabe até multiplicar. Olha, fala aí, criança, quanto que é tanto vezes tanto? A criança sabe, porque às vezes dentro do carro vai treinando. Criança novinha. Mas você vai ver a escrita da criança, escreve espelhado. Então, assim, não adianta saber fazer multiplicação, falar a multiplicação, se ele não tem ainda a capacidade da escrita desenvolvida. Ah, eu preciso fazer o quê? Desenvolver essa capacidade. E essa capacidade está junto lá atrás, com muitas outras coisas anteriores que não foram Que desenvolvidas. não foram E o feitas. pai não entende isso. Ah, mas meu filho já sabe multiplicar. Não, mas ele ainda não escreve direito. Ele não pega no lápis direito. Ele não tem firmeza, ele não tem força. Hoje as crianças não têm força para apagar. E é incrível porque, assim, eu vi também uma pesquisa que explica que sucesso profissional, ele tá ligado muito com duas disciplinas, matemática e a língua, por exemplo. Português, né? língua pátria. Dominou você escreve bem, né? Interpreta, comunica bem e sabe bem a matemática, você vai longe. E, tipo assim, todas as outras coisas estão em cima dessas Estão ligadas. duas disciplinas. Me perguntaram assim, Ah. mas não tem física, química? Não. Se você tem uma boa leitura, o português do Kumon, o objetivo principal, depois que o aluno está plenamente alfabetizado, porque ele também alfabetiza, o aluno alfabetizou, qual que é a preocupação principal do Kumon de português? É a interpretação de texto. Nossa, e hoje em Fazer dia- com que o aluno entenda o que ele está lendo. Porque senão a gente tem analfabetos funcionais. Analfabetos Eu funcionais. decodifico, mas eu não entendo o que está sendo pedido. Então, assim, o aluno ele chega lá, arme, efetue, lá, 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 lá. O que eu vou fazer? Lê para mim. Você entendeu o que você leu? Arme, efetue. Não sabe o que é. Ele não entendeu o que está ali. Nossa. Eu vou simplificar para você Nas aqui, ó. redes sociais. Vou simplificar. A gente estava falando sobre graus de analfabetismo, né? E alfabetização. A alfabetização plena, ela chega num nível lá que a pessoa é capaz de ler um texto, decodificar, entender gráfico, entender um monte de coisa e tal. Para como é que fala, o Brasil, no Brasil, isso é apenas 10% da população. Em cada 10 brasileiros, um é considerado dessa forma. Pleno. Se a pessoa entrar no Kumon e fizer os níveis do português e do matemática, ela vai ser um desses 10% de brasileiro. É Com isso que nós estamos certeza. falando. Com certeza. Você tá porque entendendo? é treino. Ele não precisa. É quase como que se eu precisasse falar assim, ó, arranca todas as outras coisas e deixa só um menino fazendo isso aqui. Ele vai chegar em ser um privilegiado. Não é porque ele está numa escola ganhando uma nota porque alguém está dando, porque faz parte de um esquema que, ao invés de ensinar, emburrece, né? Tem método nisso, mas ele vai chegar num nível que ele vai falar, cara, eu sei o que eu estou fazendo na vida. Porque senão chega na vida adulta. Minha filha que falou faz? isso uma Não, vez. por Minha isso. filha falou isso uma vez, falou, mãe, porque assim, filha de orientador é obrigado, não tem saída, tem que fazer Kumon, né? Tem que fazer como. Hoje eles são adultos, aí ok, né? Depois que passaram dos 18, aí entraram na faculdade, não precisa mais. Mas antes eu obrigava. Sim. E eles gostavam? Não, mas era obrigado, não tem negociação. Filho, tem que fazer. Enfim, e trabalhavam comigo também. Me ajudavam lá, né? Estudavam de manhã, à tarde me ajudavam com os alunos e ainda eram alunos. Então, ok. Aí, quando a maturidade vem, né? Aí minha filha entrou na faculdade, minha filha é engenheira agrônoma, mora no Mato Grosso já, enfim. Mas quando ela estava na faculdade, ela falou: você sabe o que eu acho? Que se eu soubesse, eu tinha dado mais importância ao Kumon, eu tinha feito de forma mais caprichada para entender mais, porque isso teria me facilitado hoje. Olha aí. Nas disciplinas. E já facilitava, ela já tinha uma tranquilidade com as disciplinas lá, porque ela tinha feito. Mas ela falou assim, se eu soubesse, eu tinha feito com mais empenho. E outra, ela falou, lá no momento, ela falou, você sabe o que eu acho também, mãe? Que a gente podia não fazer a escola, só fazer o português e a matemática. É isso que eu tô falando. Por quê? Porque sobre tendo isso. pleno entendimento, você estuda qualquer coisa. É sobre isso. É assim, na minha visão de estudo perfeito tira como é que fala, a necessidade, esse negócio hoje de 500 mil faculdades, você pode diminuir o número de faculdade, só que você dá português e matemática perfeito para todo mundo até um determinado grau. Você tem
uma Assim, ó. sociedade incrível. Bom, primeiro que as coisas se entortaram também com o mertiolate, né? Uhum. E eu acho que o segundo ponto foi quando parou-se de reprovação. A reprovação acabou. Como assim? É consequência. Ação é consequência. Se você não empenhou, não estudou, você não É reprova. feito daquilo. Ué, gente, como é que é isso? As mães hoje chegam lá para mim, às vezes, e falam assim: ai, mas as notas dele não são, ele não tem, não são ruins, ele não tem dificuldade. Aí você vai ver, então tá, vou fazer aqui um teste só pra gente, né, ter uma ideia como é que ele faz, ver como é que pensa. Fala, como que tá nessa série escolar e não tem dificuldade? Não é possível? Não é possível. Então a nota engana muito, porque o aluno decora o conteúdo num dia anterior, não entendeu nada, até tira uma notinha na prova Aham. e segue. empurrando, Então, né? o que eu acho que deveria ser feito, uma reformulação, mas aí já é de ensino regular, já é outra coisa, mas na minha visão, eu acho que o ensino fundamental 1, que vai de primeiro a quinto ano, deveria ser priorizado essas duas disciplinas. As duas Ponto. disciplinas, verdade. O aluno conseguiu fazer as 4 operações com perfeição e ele lê perfeitamente, entende Entende. e escreve, ok. Até quinto ano. De sexto ano para frente, aí você começa a inserir biologia, química, Verdade. física, Verdade. entendeu? As aí outras você coisas abre para acabam meio que isso. distraindo Não é que o volume é muito grande, grande. e assim, e pincela o assunto. Então, É. pincela uma coisa, por quê? Porque a metodologia é complicado para uma professora em sala de aula Sim, eu lidar concordo. com 30 alunos e fazer com que os 30 consigam entender da mesma forma que a gente faz no Kumon. O Kumon é individualizado. Eu tenho ali auxiliar e na mesa dela eu tenho alunos de diferentes anos escolares, onde cada aluno está vivenciando o seu momento, não é turma, e ela consegue dar atenção exclusiva para o aluno. Então, o aluno conseguiu entender, não conseguiu, o foco é naquele aluno. Ah, porque seria fantástico. Olha só que legal esse modelo aí que ela falou, né? Imagina o seguinte, quando você tiver um aluno lá na quinta série, ele lê um texto, ele entende o texto, certo? Aí você fala para ele assim, agora vamos aprender história. Aí ficou fácil. Aí ele vai ler Aí aquele ficou texto e fala fácil. assim, agora eu entendi. Então, vamos ler história? Vamos ver geografia? Vamos ver. Aí ele tá pronto. No momento certo, vamos ver política. Ele consegue entender o que está sendo falado. E o aluno de primeiro a quinto ano, ele tem um leque muito grande de atividades, um conteúdo que ele tem tantas coisas que não dá tempo de aprofundar em nada. Não. É. Então não aprofunda e fica sempre na superficialidade das coisas. E como não dá tempo para uma professora só, com uma sala de 30, fazer um trabalho individualizado, como no Kumon a gente consegue, entende? É por isso que a educação foi se perdendo. Então, assim, não Muito. tem como elencar uma coisa só. É a metodologia, é a permissividade em casa, é a falta de limite, é tudo. Que É louco, tudo, é o desinteresse. E uma coisa que eu ouvi, eu não, né, assim, eu pesquiso muito sobre educação e ouço muito, vejo muito podcast também relativo a isso. E a casa não tem regra, não tem limite. E a escola Sim. tem. A escola tem hora para entrar, hora para o lanche, hora para ir no banheiro. E aí o que acontece? A criança não quer ir para a escola. A criança não gosta lá tem daquilo, limite. porque em casa não tem. Em casa é gostoso. Meu pai e minha mãe deixam eu fazer tudo. Eu quero ficar em casa. E aí em casa o pai e a mãe não conseguem desenvolver o aluno. Entendeu? Então, é mais um motivo que as coisas estão cada vez se enrolando mais. Assim, vai virando Um bolo louco. um bolo louco, né? Vai Porque virando um bolo louco, onde você tem criança. E assim, aí entra também a tecnologia. que- mais um agravante. Ó, vamos colocar mais um agravante que Meu até Deus, agora a gente né? nem tinha citado. Aham, A sim. comunicação via WhatsApp. Você já pegou a comunicação de um adolescente no Não. WhatsApp? Eu não. Pelo dá amor nem de pra entender. Jesus Cristo. Não. São siglas. São É real, siglas. então, isso. É Porque esses dias eu vi um meme sobre isso e eu falei assim, gente, será que é extremamente real. Nossa. Extremamente real. E assim, eles não têm didática na digitação, eles não sabem pontuação, eles não sabem nada. Por quê? Porque na conversa deles, é assim que eles se comunicam. Então, eles acham que escrevendo também vai funcionar. Não. Quando a gente, aqui, adultos, se comunica pelo WhatsApp, dependendo da situação, você é mais formal. Oi, bom dia, boa tarde, ponto, vírgula. Quando você está conversando com um amigo seu, você se comunica de outra forma, de uma forma informal.
E eles acham que essa comunicação informal é para tudo. Eles não têm a consciência de que precisa ter o formal e o informal. E aí é mais um agravante para termos os analfabetos funcionais, que são alunos já que têm acesso a celulares, né? Que são assim, que já alunos ali de seus 14, 15 anos, que já têm seus grupinhos, já se conversam bastante, mas que não primam pela correta escrita, o entendimento e assim vai. E a coisa vai só se agravando. Quando você pega, por exemplo, vai olhar um indivíduo aberto a multitelas, que é o que essa moçada fica, Sim. multitelas, a capacidade de atenção dele regride para como se ele tivesse 6 anos de idade. Olha aí. É, porque ele tem aquela a dopamina, né? A dopamina. É muito estímulo, né? Muito estímulo. Então, a partir do momento que você tira isso dele, vem uma frustração e ele não consegue mais se concentrar em nada. E assim vai. Nossa. E assim vai. É a sociedade do TDAH. É. Mas é porque também como que não vai ter? Não, mas exato, E aí, exato, Tanto de estímulo exato. o tempo É todo, muito de estímulo, informação exato. o tempo Mas todo. Muito estímulo e pouca capacidade para lidar. É. Porque, de novo, voltando, se ele aprende a ler, se ele aprende a matemática, ele consegue organizar processos, ele consegue entender etapas, né? Vamos dizer assim, ele consegue interpretar texto e ele consegue entender, os contextos. Opa, esse momento aqui é um momento tal, esse aqui é um momento... Ele não Sabe consegue mais diferenciar, fazer. né? não se organiza. Não consegue. Não se organiza. E não aí, consegue. dentro de casa, ele não tem esses limites, não tem essa organização, pessoas que ajudam ele a organizar no momento que é muita, vamos dizer assim, informação pronta, vira um balaio. Os pais que me dão uma abertura maior, a gente também procura ajudar os pais nesse sentido, né? Dando sugestões de como lidar com isso em casa. Porque você não tem como retornar, vamos dizer assim. Você não tem como mais tirar a tecnologia dos alunos hoje. É um caminho sem volta. Ok. Então, vamos saber lidar com eles? Se adaptar a isso. Vamos saber lidar em como? Usa isso como moeda de troca. E coloca o Kumon, né? Vamos trazer para a minha realidade. Coloca o Kumon como um fator que premia. Não coloca o Kumon como um fator que pune. Se você não fizer o Kumon, você não vai ter seu celular. Não faz isso, que ele vai odiar o Kumon. É verdade. Coloca assim, vamos fazer o Kumon, que são só 10, 15 minutinhos, para você ter aí 1 hora de celular por dia. Ele começa a relacionar e começa a se organizar e começa a colocar na cabeça dele que ele precisa ter 15 minutos de realização aqui para ter 1 hora de prazer depois, de dopamina. Entende? Então, assim, é uma negociação. Para aqueles que já estão afundados é mais difícil, mas inicialmente... 15 minutos de concentração, 1 hora de dopamina. É isso. Mais ou menos isso. Mas isso eu deixo muitos pais. É uma sugestão que eu dou para os pais, para eles conseguirem abrir uma negociação com os filhos. Sim. Porque hoje o filho tá tão assim, jogo. Porque eu quero jogar. Então vamos, né, fazer aí 15 minutinhos, a gente faz o Kumon hoje e aí sim você pode jogar. Porque daí você já fica com a sua missão cumprida do dia e fica livre, né? Porque tudo que você não gosta de fazer e faz também libera uma sensação bacana de dever cumprido. Ai, com certeza. Tipo, ufa, fiz. Por exemplo, atividades do meio. Eu odeio com todas as forças. Mas eu também odeio quando não tá pronto. Entendi. Você não gosta da casa bagunçada? Eu sou extremamente organizada. Eu sou chata. Eu gosto das... Pera, vamos virar aqui. Entendeu? Então, e aí, eu saio organizando. Mas eu não gosto de ter que ficar fazendo isso. Então eu falo, ai meu Deus do céu, tem roupa para dobrar. Vamos lá. Recolhe a roupa lá do varal, dobra. A partir do momento que tá feito, nossa, tá feita. Ah, que delícia. Graças a Deus. Então é a mesma coisa do bloquinho. É verdade. Não gosto de fazer, tem que fazer. Vamos fazer, porque na vida a gente, 95% das coisas que você faz é porque você tem que fazer. 5% é porque você gosta de fazer. E inverteu, né? Mas não é que inverteu. Eu acho que hoje a gente tem uma consciência maior sobre isso. Antes se fazia e ok. Você vai falar lá para sua avó que ela amava passar roupa, que ela amava cozinhar e passar pano e limpar? Não.
Isso não é um serviço bacana, gostoso de fazer, mas você faz. O que que você gosta de fazer? Eu gosto de estar com a família, eu toco piano, sou pianista, eu gosto de tocar piano, eu gosto de Toca viajar. piano? É, Ai, que legal. toco legal. também, essa é outra, eu sou outro Outra? skill. Olha Outra que skill. máximo. Cara, Muito falando em skill. skill, você tem várias. Muito skill. Muito Qual skill. é a que prevalece mais aí? Depende do dia. Depende do Depende dia. Da hora do do dia, dia. da hora, né? É. Depende do dia. Você é essa multiface mesmo. É, eu sou multifaces mesmo. Para começar, sou de gêmeos, né? Eu não acredito muito nisso, mas assim, várias É personalidades, verdade, dizem né? que é verdade. Várias, mudo de ideia assim, ó, daqui para ali. É. Mas eu acho que isso me beneficia, por quê? Porque se não dá por aqui, eu vou por aqui. É, não você fico não ficar presa. presa num caminho só. Não fico Isso é presa. maravilhoso. Não fico presa. Procuro enxergar o lado bom de tudo e tem que seguir, vamos seguir. Gosto de fazer? Não, não gosto, mas tem que fazer, Uhum. né? E em casa, minha família que lute. Eu fiquei sabendo que você tem uma confraria aí das amigas que vocês vão no pub discutir, trocar umas ideias e falar sobre a vida. Ai, eu tenho várias confrarias, né? Várias confrarias. Várias confrarias, graças a Deus. Eu acho que assim, isso é vida, né? As amizades que a gente traz, principalmente de longa data, nossa, me preenchem. Eu tenho amigas, é começo de maio agora, esse ano eu faço 50, e assim como eu tenho minhas amigas que estudaram comigo e que estão na mesma faixa Olha que etária. máximo. Aham. Então, eu fui no aniversário de uma delas, lá em Florianópolis, da Gislaine, 50 anos dela, foi sensacional, amei. E aí, na festa, ela falou assim que para ela estava sendo muito bacana porque ela conseguiu reunir vários núcleos da vida dela, trabalho, família, inclusive quem estava na vida dela na festa de 15 anos dela. E nós nós conseguimos ir, da nossa turma, nem todas conseguiram, a gente estávamos em 4 lá, Que legal. das que estavam no aniversário de 15 anos. Aí, daquela galera que a gente trabalhou, a gente também se reúne pelo menos uma vez ao ano. A gente se reuniu em dezembro. Foi dezembro. E a gente prometeu que em fevereiro a gente ia se reunir. Pergunta. Não rolou. Não rolou. Ah, Vou não mandar dá, até não no ar sei o aqui quê. um beijo, que você vai que eles resolvem ver, você Vai, mandar um com aviso assim, ó. certeza. Ô, Renatinho, ô Nosley, saudade, hein, meninos? Ó, o Renatinho Nolei eu não vejo faz um tempo, mas com quem que a gente se reúne? Betina, Karen. A Betina? Betina, Que Betina, legal. Betina, Karen, Débora, Jane, Cleide, Anice, Cirlei, Silvana. Vixe, Ah, uma Nossa, turma. uma turma. Sabe o Zezé Cordes? Lembra daquela turma que a gente trabalhava? Aquela galera. Nossa, e é muito bom. Muito bom. Vira uma barulheira, mulherada falando. Nossa, é muito bom. A gente passa ali. Normalmente a gente marca num barzinho, chega lá A gente começa a chegar 6 e pouca, aí vai saindo do trabalho e vai indo, vai saindo e vai indo. E aí tem dia que alguma não pode ir, né? Eles tinham marcado, falou, gente, vou fazer cirurgia. Pô, mas de novo? Pois é, infelizmente, essa fase estou precisando arrumar, porque senão entorta, né? Então, estou arrumando o que está entortando. Ai, que E legal. aí, por pouco que a gente não se reúne agora de novo, mas estamos firmes no propósito, seguimos tentando marcar. Tinha a meta. Né? Tem aquela figurinha. Teve um momento que eu achei que ia dar certo. Mas calma, vai dar certo. Porque Logo dá. início de um sonho, deu tudo errado. E uma mandou lá assim: teve um momento que eu achei que ia dar certo. Bem isso, quase, mas vai dar, não desiste, não desiste que vai dar certo. E é assim, pelo menos uma ou 2 vezes por ano a gente se reúne, ou em barzinho, ou na minha casa. E olha, é uma delícia, é um tempo assim que a gente fala, nossa, mas já passou, são 2 horas que a gente passa ali gralhando, rachando o bico, tirando foto, para conseguir tirar uma foto. Com todo mundo olhando para a câmera e sorrindo, nossa, Impossível, umas né? 10 E fotos. que gostem da sua foto. Não, mas eu fiquei assim, não, olha aqui. Não, mas olha, eu tô olhando para lá. Não, mas não, aqui eu fiquei gorda. sei. Não, aqui não sei o quê, não. É um barato. É muito divertido. A galera, Legal. eu morro de saudade. Foi uma época muito boa da minha vida. Eu carrego da Vivo muitas amizades, assim, de todas as empresas que eu já passei, alguém eu levei como amizade. Alguém Sim. eu levei. E eu acho que isso é muito gratificante.
Porque é o meu, mais do que o meu network, quando a gente fala de network, eu acho que deixa uma coisa muito Só profissional, só né? profissional, né? Não, eu trouxe para a vida, para dentro da minha casa, entendeu? Para dentro da minha casa, para dentro das minhas mazelas, para me ver sem maquiagem, para me ver de chinelo e short de tactel em casa, entendeu? Porque quando a gente está em casa, quando eu estou em casa, eu estou com roupa de ficar em casa, né? Então, e essas pessoas tiveram essa oportunidade de vir e me ver como eu sou no dia a dia mesmo, né? Lá com o cabelo preso para cima, de chinelinha arrastando para dentro de casa e me pegar passar por fases difíceis da vida, de criação de filho, de doenças, enfim. Foram tantas as fases que. E aí hoje eu carrego toda essa bagagem de amigos que nossa, eu falo, nossa, que legal. É o Que que a gente legal. leva pra vida, né? É o que a gente leva. É o E que a por gente falar em leva pra levar, vida. você que acompanha a gente aqui, não se esquece de entrar nas nossas redes, né? Dar aquele like legal, compartilhar, né? Curtir. E agora a gente aprendeu mais uma, né? Na hora de compartilhar, o que tem que fazer, Lala? Você copia o link e envia no WhatsApp. Isso dá mais certo, ajuda mais o Ajuda o engajamento. nosso engajamento. E também salva lá, né? Salva a gente. Salva, gente. Salva lá. Isso. Então, copia o link e manda ele pelo WhatsApp. Diz que vai Ajuda o bombar. nosso Vai engajamento. bombar. Hein? Nós estamos aqui, aprendemos isso no último podcast que a gente fez, tá? E eu também já vou falar aqui dos nossos patrocínios aqui, ó, Léo, te peguei de surpresa agora, hein, Léo? Você está aqui com a gente aqui na HP Market Hub, que é a nossa empresa de... É um hub, né? Um sistema que tem várias soluções para você em marketing e comunicação. A gente faz a parte de planejamento, a gente tem a agência integrada que faz coisas de web design, de rádio, TV, todo o material de rede social. E tem também a parte de criação de conteúdo. Aqui nós estamos no estúdio, né? Onde a gente cria alguns conteúdos aqui, mas cria dentro da empresa mesmo, né? Dos clientes. E se você precisar de um estúdio, local estúdio, para fazer o seu podcast ou fazer seu conteúdo de rede social, fazer a sua... Ah, eu tenho uma sessão de fotos para fazer. Vem aqui e loca o estúdio, tá? Esse estúdio aqui é um estúdio multiuso, dá para fazer coisas muito legais aí e potencializar um negócio chamado conteúdo, que é o que você tem de melhor hoje aí dentro das redes sociais. A emissora passou para sua mão, mas lá dentro você tem que pôr coisa muito legal, que é o seu conteúdo, né? Para de panfletar nas redes sociais, aqueles posts sem graça que não vai funcionar. Não está funcionando, é por isso. Você tem que produzir um conteúdo legal, tá? Outra coisa, também falar para vocês da ZupTalk, que é o nosso aplicativo, onde você precisa conectar Instagram, WhatsApp da equipe, para conversar com o cliente, fazer todo o atendimento, ter todo o funil para atendimento comercial. Então tá tudo numa ferramenta só, conectar inteligência artificial, tudo ali fácil para você, tá? E é isso, né? É isso. Sigamos. Muito bem. Outra perguntinha que eu vou te fazer. Você era uma menina do planejamento. Quando eu te conheci, você era uma menina do planejamento. Mas aí, quando você sentou e foi contando aqui um monte de história pra gente, eu vi que você também é uma menina muito da intuição, muito criativa, e toca piano, e se meteu agora como modelo agora, outra carreira. Enfim, tem um lado seu que é do planejamento, tem um lado seu muito intuitivo. O que é mais a Lorna? É uma das duas? Às vezes eu intuo algo, mas eu preciso planejar sobre aquilo. Então entra as duas faces. Tem Eu um acho pé que no chão. tem que ter, né? Tem que ter. Nessa época da minha vida eu não posso mais sair dando tiro à toa, né? E assim, sem nenhum planejamento. Então, assim, acho que isso pode dar certo. Vamos fazer um estudo sobre isso? Perfeito. Então, primeiro vem a intuição, sim, vem a vontade, vem acho que pode dar certo. Tem coisas que, né? Nossa, que legal, vamos! Aí você começa a dar uma pesquisadinha, falei, friagem, deixa quieto. Não vou. Então, assim, eu tenho algumas coisas que alguns skills que eu quero me desenvolver, porque assim, eu sou muito inquieta. Muito inquieta. Eu me desenvolvi como empresária, acho que não terminei meu desenvolvimento, precisa mais. Tenho planos de abrir mais negócios, estou estudando sobre bolsa de valores, investimento, que precisa de dinheiro, né? Então, como ganhar dinheiro? Precisa desse lado também. E aí tem essa vertente aí que mexe com a vaidade, com a autoestima.
Então, vamos ver por esse lado. Então, assim, depende do dia, vamos para esse caminho? Então tá, deixa eu ver como é que tá. Aí entra o planejamento da intuição. Vê se presta. Legal. Vê se esse caminho realmente é viável. Se dá uma equilibrada nas duas Tem que coisas. equilibrar. Porque se for só pelo... Eu tava na praia. Eu também. Se fosse só pelo... Né? Às vezes Queria. eu e meu marido, a gente sai, a gente pega ali aquele caminho sentido ali, Curitiba, eu falo, Du, toca. Só Toca. vai, Vambora. só vai. Fala, só vai. É. Eu ligo para minha funcionária, ela já fecha a casa para mim, põe água nas plantas e vamos embora. Então, se fosse a vontade, a intuição, Aham. Era essa. era essa. Lá a gente compra roupa, Ele se não tem vira. problema nenhum, compra uma toalhinha, um shortinho de tactel, vamos com essa roupa mesmo. E tá bom. E tá bom, qualquer coisa. Mas assim, e aí? É viável? Dá certo? E a empresa? E aí, hoje eu não tenho mais cachorro, mas a gente fala, e o cachorro? E se minha mãe precisar? E aí aí entram outras vertentes. Então, peraí, a gente vai, mas vamos planejar. Daqui um mês a gente vai e hoje eu organizo isso. Então, a intuição. Esses dias eu falei assim, o que eu vou fazer de 50 anos? Vou fazer festa? Aí eu pensei aqui com meus botões, eu falei assim, não vou fazer. Não vou fazer festa. Porque eu não vou conseguir reunir, como a minha amiga conseguiu reunir toda a minha tribo, porque eu tenho muitas tribos. E aí alguma pode ficar chateada, vou gastar um dinheiro, vou viajar. Vou viajar. E foi assim, num sábado à tarde, que eu e meu marido, a gente almoçou, tava ali tendo aquele cochilinho da tarde, assistindo uma televisão, assim, meio capengando, meio cochilando. E aí me bateu essa... Vou viajar, catei o celular, para onde que eu vou? Lá. Aqui. Aí comecei a ver preço, passagem. Corda. O que foi? Corda. Fico imaginando Que a cara foi? dele. Aí ele acordou com aqueles olhos trincados, assim, olhou para mim e falou assim, que foi? Eu falei, nós vamos para Fortaleza. Como é? E ele, como é? Eu falei, nós vamos para Fortaleza, tá? Meu Ai, meu aniversário. Deus, lá vem ela. Aí, não, Já tá tá tudo bom. certo, né? E eu falei assim, ó, passagem tá aqui, eu só preciso saber, porque ele dá aula, né? Eu só preciso saber se você vai ter folga aqui, ó, porque eu já tô reservando, tá? Tá tudo na pré-reserva aqui, só tá faltando finalmente aqui para eu comprar as passagens e fazer a reserva, tá bom? Ele olhou para mim assim, Tá louca. como é? Pera, Tipo, para onde que a acordando gente agora. vai? Não, ele tava concordando com a minha loucura, Isso tá? eu faço direto. Às vezes minha mulher conversa comigo, conversa. É. E eu tô Tá falando. dormindo. Aí depois ela fala, você lembra do que conversou? Não. Eu falei, não Não. Nem lembro o que sei eu aceitei, né? nada. E eu sei que ele é assim, e aí eu falo, o que eu falei? Repete. Aí ele É. não é capaz. Ele Não, aí eu falei, você entendeu para onde a gente vai? Ele, A gente vai? a gente vai viajar? Eu falei, a gente vai. Eu comprei uma Tá? coisa. Eu Depois falei, ó, vamos lá, acorda. Você quer um café? Vou fazer um cafezinho, hein? Aí eu falei, ó, presta atenção, senta. Vamos sentar, que daí o cérebro acorda. E ele tava Eu no tô soninho. chorando porque eu tô vendo a cena. Não, do e ele tava sujeito. no soninho da tarde, gente. Ele tava no soninho da tarde, você imagina? Eu, acorda. Que foi? Acorda, vem cá, a gente vai viajar. Mas por quê? Eu falei, Que horas, né? que eu Agora? Eu falei, porque eu vou fazer 50 anos. Ele falou, mas eu daqui 3 meses ainda. Eu falei, mas é isso. É isso. É a minha festa. planejamento. O planejamento é esse. Eu quero viajar. Você entendeu? E a gente consegue fazer isso aqui, ó. Porque daí eu tenho que voltar, né? Empresa, compromisso, aquela coisa toda. Falei, o que dá é isso aqui, ó. Quero saber se. O meu é isso aqui. Eu quero saber se bate com a sua disponibilidade, entendeu? Ele falou, nossa, pera. Aí que ele acordou, pegou o notebook dele e foi ver os dias de aula. Ele falou, não, nessa semana eu não consigo, eu consigo nessa. Eu falei, então fechou. Essa aí. Fechou. Comprei. Aí ele falou assim, Hã? já comprou? Eu falei, comprei. Ele falou, tá bom. Ele só concorda, não é? Ele só concorda. Muito bom. Ele só Genial. concorda. Ele só Genial. concorda, porque eu sou dessa. De vez em quando eu falo, acorda, Vamos. ó, aqui, vamos. Vamos aonde? Você quer o quê, Essas horas. meu Deus? Essas horas. Vamos agora. Eu fiz essa cirurgia do pé agora, eu Uhum. fiz uma outra. E assim, o correto é fazer um resguardo, né, no pós-cirúrgico. E eu
por essa inquietude minha, eu não consigo ficar quieta. Minhas funcionárias ficam. Você tá ficando quieta? Você tá ficando quieta? Eu falo, tô. Mentira. 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 Aí o médico falou assim, ó, pelo menos 10 dias quietinha, tá? Uhum. Tá bom. Tá bom. Aí, Deixa comigo. 3 dias é suficiente? Eu acho que dá, né? Eu acho que dá, Acho né? que Ele tá passou bom já, 10, né? eu vou Não, fazer 3. 30%. Eu fiquei 3, com o pezinho quietinho, só andava assim, daqui pra ali, vou no banheiro, né? Comer alguma coisa. Fiquei 3. Aí, no quarto dia, eu falei assim, vamos sair. Não, mas você não pode. Me tira daqui. Senão eu vou enlouquecer. E se eu enlouquecer, eu enlouqueço todo mundo dessa casa. É bom pra saúde de todo mundo que vocês me levem pra Coitado sair. dele, eu tô imaginando a cara dele e falando, meu Deus do céu, tem que... Aí eu falo assim, vai botar um tênis, vai trocar de roupa que eu quero sair. Eu tenho que sair. Me põe dentro do carro, vai dar uma volta comigo. Eu preciso ver Londrina, eu preciso ver gente. Vamos sentar ali, vamos comer um lanche. E aí, lógico, num pós-cirúrgico você não aguenta ficar muito tempo, né? Saracoteando por aí. Aí eu falei, agora deu uma hora, eu preciso ir embora. Mas aí, pelo menos eu saí. Ele falou, mas pelo amor de Deus. Então é assim. E ele já acostumou. Ele sabe. E ele falou, preciso sair, né? E aí, era para eu dirigir agora? Não, não era. Mas tô dirigindo. Que meu médico não veja e não me escute. Vai pro podcast. Vai ser lá na frente. Eu acho que você ele vai for- vir a semana, acho que a semana que vem, na na outra próxima semana, ainda. e aí ele vai... Ó, tranquilo. E se você for lá, né, e falar para Como ele, que é o falar, nome do médico? o Rafael Beletato. O Rafael Beletato, se você estiver vendo aí, eu já vou te avisar, Ele é tá? sensacional. Ela veio aqui. Eu fui. Eu não aguentei. Ela veio. E eu vou dizer que eu acho que estava no período que ela não podia ter vindo aqui. Mas tudo bem. Isso aí, você vai estar Ela tá vendo depois. O que sentadinha. interessa é quando O você que vê. interessa é que tudo deu certo no final. Tá Ponto. sentadinha aqui, ó. Né? Eu tô aqui, ó, sentadinha, né? Então é isso. Certo. E eu acho que eu vou ter que ir lá conversar com esse doutor Rafael também, porque ela me falou. Eu tenho o mesmo problema que ela, Joanete, vou lá fazer essa cirurgia também. Ela me animou. Ela mostrou, falou que é Vai. legal, que não sei o que. Ela já tem todas as figurinhas, Tem todos os tudo. vídeos. Não, peraí que eu vou te mostrar o vídeo aqui. Ela já me vendeu a cirurgia. Eu já. documento tudo. Ela falou, tudo tá aqui, ó, é documentado. aqui, ó, pá, faz aqui e tal. Eu falei, nossa, que legal. Eu falei, não, show de bola, sossegado. Me vendeu já o projeto. Já, Aí, ó, tá já. vendo? Nós faz bom negócio, nós vende bem. É. Nós vemos bem. Nós vende, nós é boa vendedora. Figuraça. Gente, conversamos aqui com a Laura. Você quer perguntar mais alguma coisa pra ela? Não, acho que não, Corneta. Acho que é isso mesmo. Conversamos Deu pra aqui com a conhecer Laura. bastante dela hoje. Foi bem legal, é Foi. divertidíssima. Muito. Além de linda, Ah, tenho certeza que obrigada. fará ainda muitos trabalhos de modelo, né? Amém. Com Tomara. certeza. Lindíssima. Essa é uma parte que eu ainda estou em desenvolvimento e Ai, espero, gostoso. espero assim abranger um pouco mais, me aperfeiçoar, porque precisa de estudo, sim. precisa de dedicação, aperfeiçoamento, e essa é uma área que eu quero crescer um pouco mais, né, dentro desse projeto. Muito bom. Bom te rever, estar aqui com você, conversar com você. Pessoa fantástica, Obrigada, Ah, o prazer é meu. grande amiga aí da jornada aí. A gente se encontra sempre com as pessoas. Deus manda pra gente de tá presente. vendo? No meio do shopping andando lá, eu preciso falar com você. Nossa, sempre muito Genial. bom. Que Não, Genial se mesmo. souber como que ela tá sentada aí, você não acredita. Pergunta pra ela. Foi desse jeito. Como assim? Encontrei Ah, ela, tá. falei assim, opa. Foi, hoje de manhã. Hoje de manhã. Eu Vai fui, vendo. ó, eu dei uma escapadinha do trabalho, porque eu queria levar uma peça lá para Tingi, né? Você viu que eu tava com uma jaqueta na mão. Certo. E aí eu escutei assim, Lorna, Ela fez desse jeito, desse jeito. Lorna. Eu falei, não, sou eu mesmo. Aí que eu olhei e falei, Alexandre, você! Aí que eu fui ver quem que era, porque não enxergo de longe, né? Não enxergo de longe, é a idade. Aí ele falou, eu não enxergo de perto. Eu falei, tá vendo? Tá vendo? Aí ali batemos uns 5 minutinhos de papo, mas sempre muito bom, É. Legal. sempre gostoso. O que Ai, você tá que bom, era fazendo? pra Onde você tá tá? aqui. Onde você não tá? É o seguinte, Você não queria quer ir lá conversar com você no conversar? Eu podcast. falei, vou. Ele aí, né? Então tá, depois me manda aí, a gente se adicionou ali no Whats. E aí a hora que eu cheguei, ele falou, você não quer ir hoje? Sorte que eu tava lá e eu tava olhando na minha agenda. Eu olhei e falei assim, a tarde tava, ó. Ó, Ainda era bem pra que ela- ser, tá ela vendo? é bem, sorte que assim, ela é bem porra louca nesse sentido, assim, tipo, Demais. é pra ir, vamos. É pra ir? Era pra ser você Não, é hoje. pra ir, vambora. Vambora, porque amanhã
Amanhã eu tenho meu dia preenchido. Aí, tá Quinta vendo? também não dá certo. Sexta-feira é uma hoje. incógnita. É hoje, é Ninguém só sabe. hoje. Só hoje. Sexta-feira, Só não Jesus sei se eu sabe. tô viva. Então, assim, bora. Bora. Aí, Corneta, o endereço. Endereço. Ai, gente, vocês não sabem. Ela vai contar agora os podres ao Coitada. vivo. Quem, Não, é ao vivo. Quem sabe Corneta, o podre conta ao vivo. coitada. Conta a história. Não, eu Não, não vou contar Eu porque também não, porque eu não eu vou tava ficar com vergonha. Sabe Eu o que vou é? ficar com vergonha. Antes de gravar com a Lorna, a gente tava com a Natália. Sim, gravando. Com a Nathzinha, que É, inclusive que eu se amo conhece. de paixão. E aí, assim, o meu celular fica lá, do Corneta também. O meu tava carregando, tava lá em cima, lá Aí, na, do na- nada, na o casa. Corneta solta. A gente terminou de gravar da Natália, tirou uma foto, ele solta o endereço e saiu correndo. E elas assim, tipo, não sabe, eu larguei no meio, assim, tá? Elas olhando com aquela cara de Saiu tipo, correndo. hã? Aham. Vuim, nham. Eu fui lá pra cima e aí o pessoal olhou pra mim assim, seu celular tá tocando aí faz um tempo. Aí eu, meu Deus, ela Não, deve estar querendo Ele convida a me pessoa matar. e não passa o endereço. Não, e eu pedi o endereço para ele, assim, a partir do momento que eu olhei a agenda, aceitei, né? Não, vamos, ok. Me passa o endereço. Aí, cri, cri, cri. Aí, não, pode deixar que eu passo, tem lá. Pode deixar, eu vou passar. Não, fica frio. Dificuldade, doido. Aí não, Pode mas deixar é que eu porque... passe e não passou. Aí nisso daí eu fui Aí eu fazer assim, uma né? coisa, fui fazer outra, Aí eu fui assim. fazer outra. Aí eu falei, não, beleza, deve estar ocupadão, fazendo as coisas dele. Ok. Fui pra É. casa, almocei, tô indo, vou num podcast, falei pro marido, ele falou, ui, que legal. Aonde Né? é? Eu falei, Aonde é? Não sei. sei, eu vou É, descobrir, em calma, algum já, lugar, já. fica Eu vou, é em Londrina. Vai dar certo. Londrina, Vamos tá. ver. Então tá bom. Aí almoçamos, deu aquela descansadinha, nem voltei pra empresa, fiquei lá, falei, endereço, Alexandre, Nada. Alexandre, E se eu, endereço, se eu te contar, pra você entender como que foi o negócio, sabe quando você puxa o endereço, tipo assim, porque tem um lugar que já tem o endereço, só não tem enviou. como que fala, o mapa ali, né? O Google Tem, Maps ali, tem. o mapa. Aí eu coloquei e puxei. E nisso eu comecei a fazer outras coisas. E só não não enviou. enviou. Eu só não enviei. Quando O eu fui lá, ele tava carregado. Sabe quando tá carregado assim? Aí você só. Mas eu posso falar Aí uma tá. coisa que eu não, Desse eu, assim, eu nem julgo tanto porque eu respondo Aham. as pessoas mentalmente. Ah, eu também. Então eu tô lá, a pessoa perguntou pra mim no WhatsApp e eu respondi na minha cabeça e boa. Aí a Dias pessoa... depois, Dias. meses depois. E aí eu vi, aí eu falei, será que eu não respondo? Porque a pessoa pergunta de novo a mesma coisa. Eu falei, mas gente, eu já falei sobre isso. Não falou. Não, eu respondi dentro da minha cabeça. Respondi dentro da minha cabeça, eu não respondi lá. Mas, ó, tudo vendo? tem um porquê, entendeu? É. Se for, talvez não era pra você ter chego antes, mais cedo. E eu gosto de ver porque aí o Tudo Léo tem um fica olhando porquê. lá e fica dando risada, né? Porque ele sabe do dia a dia aqui, Que é esse tudo uma menino sabe loucura. dos podres, entendeu? Ele sabe de todas as Não, cagadas, mas- tudo isso daí. Ele fica rindo porque ele fala assim, mais uma que ele fez, mais uma uma. da corneta. É, tipo, e ele anota lá, né? Ele anota, Anota o puxa dia, os vídeos, Grava faça vídeo. sacanagem, onde você cai, o videozinho do podre que você tem, eles guardam tudo, cara. Eles Tem, guardam né? tudo. Tem todos. Mas É, você pra isso que é lembra quando a equipe. gente trabalhava lá que também a gente sacaneava um ao outro Ah, o tempo todo? O tempo todo. Então, e a gente sempre sabia de como que as pessoas Sempre eram. era sempre. terrível. Meu, a gente pessoal sempre era sabia terrível. das coisas e a galera Marcar era. com a água assim, ó. Imagina. Lembra? Cada um tinha uma Sorte que garrafinha. naquela época nem tinha tanto celular. Assim, Pra a gente filmar, trabalhava né? com celulares, tinha celulares mas- muito sofisticados, mas ainda não Não. tinha esse negócio do Acesso smartphone. Ó, internet era ruim. E porque era dados, né? É. Chamava-se dados, VAP. Era um negócio. Era uma outra coisa lá. Era. E a câmera, então, é Nem- mas que Não tinha. Nem Era, era todo celular que não, tinha, né? não era tudo que Cara, tinha. eu A gente lembro não tinha dessa- esse costume, esse É. hábito de gravar tudo, né? era muito Mas- bom. Nem gravável, eu acho. Não, Era só porque se foto, fosse né? nessa Só época foto aí de lá, nós celular. tava perdido. Nós tava perdido. Nossa. Porque o que o povo ia aprontar ia ser um negócio. E a gente aprontava muito, hein? Aprontava. Pelo amor de Deus. Aprontar, mas a gente era feliz que não tinha câmera pra tu quanto é Não, lado. dava para registrar, tá É. ótimo. Mas era muito bacana, a gente se divertia horrores trabalhando. Bons tempos. Bons tempos. A gente era bastante exigido, sabe? Produtividade, o que que você tinha que entregar. Então, às vezes, a gente trabalhava até 10 horas da noite, trabalhava-se muito. Trabalhava Né? assim. Em dia de medição É. da Anatel. Você participava de medição de Anatel? Não, acho que. Nossa Senhora, o dia que tinha auditoria e medição da Anatel, não sei se você lembra, teve uma época que eu mexia eu era o EMAS, que eu mexia com os números, os relatórios. E tinha uma relatórios. parte que você tem que entregar os índices, né, para a Os índices pra Anatel. fazer. E aí tem aí todo
uma forma de você compor os índices para realmente apresentá-los, para que eles fiquem dentro da meta. Então, tem que. Nossa, é confusíssimo, né? Ai, meu Deus. É confusíssimo e a gente trabalhava que nem louco e aí batia um número e falava assim, não, mas o número não pode ser esse, o número tem que dar outro. Aí você ia fazer uma outra composição para conseguir dar outro número, para o número poder aparecer e aí a telefonia não levar uma multa. Tinha um número e o número que podia aparecer. Exatamente, tinha o número real e o número que podia aparecer. Então, de transbordo de central de atendimento, de erros técnicos, nossa Era senhora. muito louco. Muito bom, mas muito louco. E eu ficava ali do lado do Renatinho, o Renatinho fazendo aqueles As negócios de controle escalas. de tráfego, e tráfego não aqui, tira gente, põe gente, e o tráfego aqui controlando, porque era um controle do tráfego da central. É. E era tudo assim, no dado. Aqui você tem que ter menos gente, porque aqui tem menos fluxo de gente, não sei o quê. E tinha que bater meta de TMA. E é muito legal, Meta muito de- legal. Aprendi um monte nessa época de negócio de planejamento por causa disso aí. A gente Aí, tá aprende. vendo? Era muito Aprendi legal. Era muito. assim, era planejamento na prática ali. Que legal. E conta, e conta, e conta. E matemática, tá vendo o gosto pela matemática? É. Vem daí também. Foi Então, tanta conta que você e fez? muita planilha, e muita conta, e muita conta, e muita fórmula, e assim vai. Não. É bem louco. Eu me desenvolvi muito naquela época. Aprendi legal mesmo. demais, demais. Obrigado, Lorna. Obrigado que pela agradeço. conversa. Obrigada, é um Papo prazer muito bom. conhecê-la. Um Volta prazer mais poder vezes estar aqui. aqui. Só convidar. Chamou, manda o endereço, se mudar. Agora, Se mudar, tem que Não, mandar agora você endereço. já tem um endereço. Então se tá. não mudar, você já Agora tem. tem se endereço. não mudar. Se não porque mudar- a lá sabe que aqui já teve três Três. lugares diferentes. 3. Esse Ah, o é? terceiro. Teve um lugar que ela foi que ela errou também. né? Teve uma vez que trocou, eu Ah. esqueci e fui pro estúdio antigo. Foi pro estudantil. Então, assim, me convidem e mandem o Manda- endereço manda ver o se está endereço. atual. Ver se não mudou. Pode acontecer. Não, se Deus quiser, não. Mas eu pergunto para você. É mais fácil. Até mais, pessoal. Valeu, obrigado pela Beijo. companhia. Um beijo. Tchau, tchau. Vamos, tchau.